criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou e chamou seu nome Moisés, porque das águas tem tirado. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Podemos observar que nessa história bíblica aconteceu um decreto de Faraó. Faraó mandou que as hebreias, as parteiras, matassem todas as crianças que nascessem do sexo homem. Louvado seja Deus. Mas esta mãe, ela teve uma atitude e escondeu durante 3 meses, mas porém não podia esconder mais. E ela tomou um certinho e detomou para colocar a criança. Aquela criança que estava praticamente condenada à morte. Mas aquela mulher não perdeu a esperança em saber que a providência via acontecer naquela história. Quando tudo parece estar perdido, Deus ainda tem uma solução. Glória a Deus. Quando o decreto do rei, ele colocou que irá condenar todas as crianças do sexo feminino, do sexo masculino, louvado seja Deus, ia ter êxito, mas Deus vem de uma forma diferente. E a Bíblia nos diz que aquela criança, ela foi colocada no Rio Nilo, e ela foi. E a Bíblia nos diz que quando a donzela e a filha de Faraó viu, teve grande compaixão. Agora o menino que estaria condenado à morte ia ser criado no palácio real. Louvado e agradecido o nome de Jesus. Muitas vezes nós colocamos as nossas soluções nas mãos de Deus, porque sabemos que Deus dele veio o melhor. E ele aconteceu que aquela criada, quando pegou o menino, e a filha de Faraó sentiu compaixão, mandou chamar, louvado seja Deus, a mulher para amamentar a criança, não sabendo ela que era tudo projeto de Deus, para que viesse libertar o povo que estava cativo durante 400 anos. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 15, versículo 13, louvado seja Deus, nos diz o texto sagrado: então disse Deus a Abraão: de certo que peregrinará e será tua semente em terra, e sua servirão, afligirão 400 anos. A profecia de Deus, quando Deus falou para Abraão que a tua semente peregrinará 400 anos, era uma profecia, mas porque Deus tinha esse projeto, o filho deles, a Bíblia nos diz que Deus permitiu para mostrar seu braço forte, que geração em geração ia conhecer o Deus de Israel, o que iria fazer no Egito. E Moisés foi criado no palácio real. Glória a Deus. Moisés, que estava condenado à morte, foi criado entre o povo do Egito. E criou Moisés. E a Bíblia nos diz que quando Moisés estava andando, esse que ele viu egípcios, louvado seja Deus, maltratando um dos seus povos. Louvado seja Deus. E Moisés o feriu, matou. Mas depressa Moisés fugiu, porque foi descoberto que ele atingiu os egípcios. Mas quando Moisés estava apacentando, louvado seja Deus, apacentando o rebanho do seu sogro, lá em Midian, a Bíblia diz que no monte de Deuterobe, Deus apareceu uma sarça ardente para Moisés. E conversando Deus com Moisés, falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque
cumprir a perfeição. Glória a Deus. Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim, Moisés. Louvado e engrandecido ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando o povo de Deus ele ora, ele clama com sinceridade diante de Deus, não há nada que Deus possa fazer para abençoá-los. E aí Moisés, olhando, conhecendo o Senhor através de uma sarça ardente, e Deus falou a Moisés, louvado seja Deus, e disse-lhe assim: Aleluia. vê agora, pois, te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse: Deus, quem sou eu? Louvado seja Deus. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Deus, para ir até o exército de Faraó, para ir até Faraó, para libertar o teu povo? Louvado seja Deus. E no Êxodo 3, 12, o Senhor Deus disse, certamente eu serei contigo, Moisés. Louvado seja Deus. E isto te será por sinal que eu te envio, e quando houver tirado este povo do Egito, servirão a Deus neste monte. Louvado seja Deus. O povo estava escravizado há 400 anos. O povo estava sofrendo 400 anos. Terrível foi aquele dia quando o decreto de Faraó foi condenar o filho puro do sexo masculino para o maltratar e matar. Mas ainda Deus tinha a sua promessa. Deus tinha a sua promessa de libertar aquele povo daquele lugar, da servidão, da escravidão. Porque Deus, Ele, quando Ele promete, Ele garante. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus Ele promete, Ele resolve, Ele derruba a muralha. E Moisés Glória a foi Deus. obedecendo a Deus, voltou de volta para o Egito. Louvado seja Deus, como Deus o prometeu. Queridos e amados irmãos, podemos entender dessa história que mesmo aquela mulher, ela tentou guardar durante 3 meses o teu filho. Ela lutou de todas formas para o guardar, para o proteger. Mas ela tinha fé, tinha coragem, tinha esperança que Deus poderia mudar o quadro daquela história. Terrível foi aquele grande dia, a qual suas mães perderam suas crianças jogadas no rio. Mas aquela mulher, ela teve inspiração em Deus de dizer: não me entregarei. Porém, de uma forma diferente. Se no nível ele tem que ir, louvado seja Deus, vai de uma forma diferente. Ela tinha esperança ainda que Deus poderia mudar aquele quadro. E Deus mudou. Louvado seja Deus. Quando tudo parece estar perdido, quando clamamos, Deus, Ele ouve. Deus disse para o rei Josafá, quando ele recebeu uma notícia que viu um grande exército para destruir o povo dele, o povo que estava em Judá, ele se prostrou diante de Deus e chamou toda a congregação de Judá, de toda a defesa de Jerusalém, para fazer um clamor a Deus, para que Deus tivesse misericórdia daquela situação. E na oração o rei Josafá falou: Senhor, não tenho força, Senhor, para combater com esse exército. Lá da Xandará da Canta não tenho força, meu Deus, para guerrear contra este povo, pois sou grande essa nação, grande esse exército é. Mas o rei Josafá não deixou de orar e se prostrar diante de Deus, porque o Deus que colocou ele como rei naquele lugar, naquela promessa, era o Deus que entrava com providência.
ser criado no Palácio Real. Imagine agora o rei Faraó que queria destruir aquela criança, agora vai criar um boneco. Porque Deus não deixa de ser Deus. O mais interessante que a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, é 13, 23. 13, 23, Hebreus 13, 23. Tem mesmo, certo? Glória. Louvado seja Deus. Hebreus 13, 23. 11, 23. Perdão. Glória a Jesus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viu que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. 14, 12. E pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés já grande recusou, porque ele conhecia suas origens. Por isso que ele matou aqueles egípcios que estava ferindo o povo de Israel, o hebreu. Porque ele conhecia suas origens. Ainda que a filha de Faraó tomou-se como filho e o criou, mas Moisés conhecia a sua origem. Moisés não se prostrou diante daqueles ouro, daquelas riquezas, porque ele sabia que não valia a pena. Não valia a pena ele perder as suas origens como hebreu. Louvado e agradecido ao nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a O Deus. rei Faraó clamou a Deus, o rei Josafá clamou ao Senhor, porque ele sabia que a solução só poderia acontecer se Deus fosse pelejar para o povo. Muitas vezes nós tentamos resolver com a nossa experiência e esquecemos do maior objetivo de entregar na mão do Senhor. Glória a Deus. Temos atitude por nós sermos homens, mas sabemos que Deus tem o melhor. Aquela mulher sabia, Joquebede, a mãe de Moisés, ela sabia que a providência só poderia vir por Deus, se Deus resolvesse. Louvado e agradecido ao nome santo de Jesus. E assim, Josafá, quando soube aquela notícia, ele sabia que seria um desastre. Se aquele exército invadisse Judá, não ia sobrar ninguém, nem criança, nem mulher, ia ser um massacre. Mas quando ele confiou no Senhor, colocou as suas esperanças, a sua fé, juntou toda a congregação, e o clamor chegou nos ouvidos de Deus Todo-Poderoso. Agora Deus fez diferente. A Bíblia diz que Deus se manifestava através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes, mas nessa história, que está escrito de crônica, Deus, Ele se manifestou através do levita. Quando o levita começou a profetizar, fica sabendo, ó rei Josafá, que essa beleza não é tua, mas diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Ora, a beleza não é tua, não se preocupe, você não irá guerrear contra esse exército que está vindo, porque o Senhor pelejará por vós. Glória a Jesus. Agradecido é o nome santo de Jesus. E Moisés, assim, queridos irmãos, cresceu, se formou homem, fugiu, foi para Midian para salvar a tua vida, casou com a filha de Jetro, possuiu família e depois voltou para fazer a missão que foi proposta que o Senhor colocou, a chamada de Moisés. E a Bíblia nos diz que na última praga, os primogênitos, quando Moisés estava saindo, Faraó não se conformou e tentou mesmo assim guerrear contra ele. A Bíblia nos diz em Êxodo 14, 15,
E quando o povo ia marchando, esse que veio o exército de Faraó, e queria ganhar contra Moisés. E nos diz o texto sagrado, louvado seja Deus, que quando o povo viu, louvado seja Deus, o exército de Faraó começou a murmurar, mesmo Deus operando prodígio naquele lugar. Foi 10 pragas que o Senhor enviou, louvado seja Deus, para provar que Ele queria, que Ele estava com o povo naquela libertação. Louvado seja Deus. Então disse o Senhor a Moisés, no versículo 15: porque clamas a mim, Moisés, diz ao Senhor de Israel que marche. Mas não diz o texto sagrado, no versículo 14 e 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto, veja o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para todos. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo, quando no exército guerreando, o povo se preocupou e disse: Moisés, porventura não tinha sepulcro lá no Egito para que morremos lá? Mesmo o Senhor operando maravilha e prodígio naquele lugar, mas o povo ainda estava incrédulo com aquela situação. Mas Deus é Deus. O que Deus prometeu está prometido. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não irá passar. Se Ele nos prometeu, Ele garante para todo sempre. Porque o Deus que nós servimos, Ele não é como o homem. Muitas vezes o homem promete e não cumpre, mas Deus é diferente. Então a Bíblia nos diz que quando Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, clamas a Moisés. Então diz o Senhor: Moisés, por que clamas a mim? Diz o Senhor de Israel que mais. Louvado seja Deus. E o Senhor mandou Moisés tocar sobre as águas. Foi o primeiro milagre na saída do povo, quando o povo saiu do Egito. Porque o Senhor chamou Moisés, porque o Senhor chamou e o Senhor garante. E a Bíblia nos diz que quando Moisés tocou nas águas, eis que 2 paredes enormes de água se abriram. E o povo começou a andar sobre terra seca. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que abre o mar. Glória a Deus. Esse é o Deus que visitou Daniel na cova dos leões. Esse é o Deus que, como Sadraque e Misaque, Aleluia. foi condenado pelo rei, porque não se prostrou diante daquela imagem, foi jogado no fogo ardente, mas ele não estremeceu a vida dele. Ele só falou para o rei: ó rei, sabe de uma coisa, que não iríamos se prostrar diante da sua estátua que tu fizeste. E se o Senhor quiser, o Senhor nos livrará da tua mão e do fogo ardente. Deus, Ele não deixa de ser Deus. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. E quando Moisés foi chamado, aleluia, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo que estava cativo, estava oprimido pelo rei Faraó, porque a promessa de Deus tinha que se cumprir. Aí Deus libera, Deus agora, adiante a mais, Deus libera o homem para vir sofrer na cruz do Calvário, para libertar o homem que estava cativo e oprimido do pecado. O homem estava esquecendo de Deus, tinha perdido a tua origem. O homem tinha esquecido de Deus e estava cada dia vivendo do pior. Mas o Senhor nasceu homem, louvado seja Deus, chamado Jesus de Nazaré, a qual pregou, João veio e pregou a vida de Cristo. E esse homem veio, Jesus Cristo Nazareno,
para tirar nós da escravidão do pecado. Glória a Deus. Onde nós achávamos que nós estávamos andando certo, achava que nós vivíamos a vida certa, porque não tinha conhecimento. Louvado seja Deus. Aí o libertador veio. Podemos dizer que Moisés fez o papel de libertar o povo que estava cativo e oprimido lá no Egito. E Jesus veio para salvar o homem que estava cego. O homem tinha esquecido de Deus. O homem tinha amado mais as trevas do que a luz. Mas louvado seja Deus, mas o preço da cruz nos tirou daquela escravidão. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que quando Jesus foi preso, tinha dois homens falando no caminho de Emaús. E olhando e falando da história, e triste estava em saber e dizer bem assim, falando de Cristo, que foi ao cruz do Calvário, aquele homem que estava curando poços, aquele homem que estava operando prodígio, ele foi morto. Apareceu de repente um homem diante deles, e ele não reconheceu, e começou a falar: como é que não foi esse peregrino em Jerusalém? Não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, o grande profeta, o rei de Israel, e não sabia que ele estava falando com Cristo, não sabia que ele estava falando com Jesus. E a Bíblia nos diz que quando eles sentaram na mesa, não, venha agora à nossa casa, porque já é tarde já. E eles falando, quando eles perceberam, Jesus não estava mais lá. E um olhou para o outro, seu coração não ardia quando ele não falava conosco. Seu coração ardia, meu coração ardia quando ele falava conosco. Por Jesus Nazareno, louvado e agradecido ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. É necessário que cada dia venhamos clamar a Deus. Quando Deus chamou Moisés no monte do Horebe, Deus falou: Moisés, a aflição do meu povo chegou até mim, Moisés. O clamor chegou até a mim. Moisés, tu irá lá, Moisés. Tirará o meu povo que está escravizado no Egito. E Moisés: Senhor, quem sou eu para tirar o teu povo? Quem sou eu, Moisés? O Senhor, irei contigo, Moisés. Eu irei contigo. E seguirei contigo, Moisés. Louvado seja Deus. Engrandecido ao nome de Jesus. Esse é o nosso Deus que tudo pode fazer. Quando tudo parecia que estava perdido na vida daquela família, na vida da família de Levi, da tribo de Levi, um homem que casou com a mãe de Moisés, que teve um filho e não pôde esconder durante 3 meses, achava que tudo parecia estar perdido, mas o Senhor, Ele tem uma forma diferente para trabalhar. O Senhor que chamou Moisés, louvado seja Deus, Ele entrou com a providência divina. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Quando clamamos a Deus, Deus, Ele move as muralhas. Quando o Jericó pensava que as muralhas era invencível por suas tecnologias de pedra, de força, louvado seja Deus, o Senhor mostrou que nada impediria o trabalhar dele. Quando Jericó achava que aquela muralha não ia ser derrubada, o Senhor destruiu, porque é o Senhor que queria. Glória a Deus. Esta é uma palavra, irmão, que de fé, de esperança, de força, independente de qualquer situação, de qualquer história da nossa vida, o Senhor está conosco. Ainda que alguém diga que você não vai conseguir, que teu filho não vai voltar, que seu filho, a sua família não vai ser restaurada. Não,
deixe de acreditar na providência de Deus. Glória a Deus. A providência de Deus é da forma do querer dele. A salvação de Deus não é da maneira que nós queremos. Deus ele salva, mas da maneira dele. Importante nós é cada dia colocar diante dele e ter certeza que dele vem o melhor. Dele vem o melhor. Por isso é que a mulher sabia. Eu sei que eu estou fazendo, jogando no rio, tem risco. Tem risco nesse rio. Mas foi a única solução que ela poderia fazer naquele momento. E acreditar que Deus ia guiar aquela criança. Deus ia guiar, que a providência de Deus viria sobre aquele lugar. Louvado seja Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso que faz milagre. Glória a Deus. Então, que cada momento viemos, cada momento ter a nossa certeza e confiança em Deus. Louvado seja Deus. Quando Atos dos Apóstolos diz também que o rei Herodes, quando viu que agradava os judeus, Atos 12, que agradava os judeus, maltratar o povo de Israel, maltratar aquele que pregava o Evangelho de Cristo, ele mandou matar Tiago e João à espada. E não se conformando, jogou preso na prisão, porque ele queria destruir a vida de Pedro, aquele que o Senhor restituiu como líder da igreja primitiva. Mas, porém, quando ele prendeu Pedro, Pedro estava na prisão, Pedro não estava preocupado, Pedro estava dormindo. Como o homem está condenado à morte, no dia seguinte está dormindo sobre uma cama. Louvado seja Deus. Tem pessoas que ficam doentes, ficam logo preocupadas, a pressão está alta, meu Deus, tem misericórdia. Diabetes está alto, meu Deus, será que é hoje? Mas Pedro não. Ele estava condenado à morte, mas ele estava dormindo, descansando no Senhor. Aleluia. Porque ele sabia que a hora dele ainda não estava para chegar. E a igreja não deixava de orar. A igreja estava orando, intercedendo por Pedro na prisão. E quando tudo parecia que estava ao fim, eis que Deus enviou o anjo. Atos do Apóstolo, capítulo 12, versículo 11. Nos diz a Bíblia que Pedro foi acordado pelo anjo. E Pedro tornando em si, sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo de Israel esperava. E tudo que o povo, e tudo que o povo dos judeus esperava. Louvado seja Deus. Ele pensava que era um sonho, uma visão, mas era a realidade. Quando nós oramos a Deus, Deus ele quebra as correntes, Deus quebra as cadeias, Deus tira o cativo, o oprimido que está preso da família para garantir a vitória para o teu povo. Ouvimos tocador aí para a gente louvar aquele hino. Um hino que eu gosto muito de louvar, da harpa cristã. Glória a Deus. Eu quero que a igreja me ajude, porque sabemos que glória a Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Estou passando pelo projeto aí, pelo amor de Deus. Se for a vontade de Deus, irá acontecer com pouco tempo. Mas se não for, eu sei que Deus, Ele é melhor para todos.